Oi, pessoal, estamos voltando aqui falando sobre dando continuidade aos segurados da Previdência Social. A gente vem já numa série de 5 aulas, essa é a 6ª aula, falando sobre o Regime Geral de Previdência Social. Dentro do Regime Geral de Previdência Social, nós temos os segurados obrigatórios, que nós já falamos detalhadamente de cada um. Empregados domésticos, trabalhador avulso, contribuinte individual e segurado especial. Essas categorias de segurado, elas são segurados obrigatórios. Elas necessariamente precisam estar inscrito, filiado ao Regime Geral de Previdência Social. Não é uma opção, elas têm uma obrigação, por conta de exercer uma atividade remunerada, de estarem inscritos no Regime Geral de Previdência Social. Só que tem uma outra categoria de segurado, que é o que a gente vai falar agora, que é o segurado facultativo. Esse segurado facultativo, ele não tem obrigação de se inscrever, né, de estar afiliado. É uma opção. É uma opção dele se inscrever, participar do Regime Geral de Previdência Social para que ele vislumbre uma aposentadoria, um benefício por incapacidade ou um outro benefício, certo? Então, a gente vai estudar um pouquinho agora sobre o segurado facultativo. E aí, quem é esse segurado facultativo? Como a gente já vem estudando há muito tempo, falando sobre isso, nós estamos estudando em cima do decreto 3.048 de 99, por entendermos que esse decreto é o que tem mais atual em relação à reforma da Previdência, né, que foi feita agora em 2019, foi realizada em 2019. Então, todo o nosso estudo ele é baseado, eu falo mais uma vez, no decreto 3.048, certo? Então, o que o artigo 11 do decreto diz? Que é segurado facultativo o maior de 16 anos de idade que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social mediante contribuição na forma do artigo 199, desde que não esteja exercendo atividade remunerada que o enquadre como segurado obrigatório da Previdência Social. O que ele diz? Aqui se enquadram aquelas pessoas que não exercem atividade remunerada. O exemplo mais comum, dona de casa, né? Até a reforma da Previdência, no artigo que define, a gente vai ver um pouquinho mais na frente, tinha dona de casa, né? Que é o exemplo mais clássico. O estudante, ele não exerce a atividade remunerada, mas ele deseja filiar-se ao regime geral de previdência para que futuramente ele possa ter acesso a uma aposentadoria ou numa necessidade de ter acesso, né, a outros benefícios, certo? Então, para que ele seja segurado, ele tem que ser maior de 16 anos para que ele possa se filiar, né? E aí ele vai se filiar como? A partir do pagamento da primeira contribuição ao regime geral. Esse pagamento, a sua inscrição, aí ele vai, a partir daquele momento, ele está sendo considerado como segurado facultativo. Outra questão é que, assim, para que eu seja segurado facultativo, eu não posso estar vinculado a nenhum outro regime e eu não posso estar enquadrado como segurado obrigatório. Eu não posso ser uma atividade que me enquadre enquanto segurado obrigatório. Então, nessa condição de que eu não exerço atividade remunerada, em que eu não me enquadre em outra categoria de segurado obrigatório da Previdência Social, eu não posso ser um contribuinte individual, né? Eu não posso ser um empregado, um trabalhador avulso, nem contribuinte individual, segurado especial, não posso me enquadrar em nenhuma dessas categorias. Então, se eu não exerço atividade remunerada que me enquadre nessas categorias, então eu posso estar me filiando enquanto segurado facultativo. E aí é que a gente faz um destaque, gente, para a questão da idade. O decreto 3.048, ele coloca que a idade mínima para ser filiado, né, enquanto facultativo é de 16 anos. Isso o decreto. No entanto, a gente tem na Lei 8.112 e na Lei 8.212, na Lei 8.213, a gente tem lá que a idade mínima para filiação é de 14 anos de idade. Então, assim, que confusão é essa, né? Que divergência é essa? Realmente, a lei está colocada dessa forma, então a gente só faz essa ressalva para que a gente preste atenção na hora que for cobrado na prova.
Então, na Constituição Federal, ela veda que é proibido o trabalho menor de 16 anos, vocês lembram, né? Salvo na condição de menor aprendiz. Então, se for trabalho, só é considerado na Constituição a partir de 16 anos. Antes dos 16 anos, aos 14, é como menor aprendiz. Só que a gente pode dizer assim, mas isso aí então enquadra o segurado facultativo. Não, porque não diz que é na condição de aprendiz. Então, se ele é facultativo, ele não trabalha. Então, ele não se enquadra nessa condição de menor aprendiz, certo? Então, vamos entender que para o segurado facultativo, a idade é 16 anos. Porém, gente, se na prova vier cobrando, falando sobre a Lei 8.212 ou da Lei 8.213, então a gente vai responder que é 14 anos. Se ele falar sobre o decreto, segundo o decreto 3.048/99, qual a idade considerada a idade mínima para filiação enquanto segurado facultativo? 16 anos de idade, certo? E se a lei não vier falando nada, aliás, se a questão da prova não vier falando nada em relação à lei, então continua sendo 16 anos. Porque a doutrina, o INSS, considera que a idade para o segurado facultativo é de 16 anos, certo? A única ressalva é para a Lei 8.212 e a Lei 8.213, que aí não, eles consideram que é a idade de 14 anos. Ok? Então, quem pode filiar-se enquanto segurado facultativo? Podem filiar-se facultativamente, aquelas pessoas que fazem a opção de ter a sua filiação enquanto segurado facultativo. Primeiro, aquele que se dedica exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência. Lembra que eu falei anterior à reforma da Previdência, esse item é dona de casa. Agora ele está mais abrangente, que envolve, né, o dono de casa. Então, quem é aquela pessoa que se dedica exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência. Então, ela pode se filiar como segurado facultativo. O síndico de condomínio, quando não remunerado. E aí a gente faz novamente uma recordação, que vocês lembram que como contribuinte individual, o síndico que recebe remuneração, ele é segurado como contribuinte individual. Ou se ele recebeu uma remuneração indireta, que é através de... ele é dispensado da taxa de condomínio, isso é uma remuneração indireta. Então, nessa qualidade, ele também é um contribuinte individual. Agora, se o síndico ele não recebe nenhum tipo de remuneração, ele se enquadra como facultativo, aí ele pode contribuir. O item 3, o estudante. Todo estudante ele pode ser segurado facultativo. Agora, a gente também faz um outro ponto de destaque aqui, que as provas, elas cobram, elas gostam, as bancas, né, gostam de cobrar, quando ele fizer a pergunta em relação, podem filiar-se facultativamente, né, no regime de previdência social, os segurados. Aí ele vai colocar os itens desse artigo. O síndico de condomínio, o estudante, e aí a casca de banana, muitas vezes que a banca faz, né, que a gente escorregue, é o que? Ele vai colocar o estudante universitário, o estudante de ensino médio. Então, quando eles estão perguntando, se a pergunta for referente ao que a lei expressa, gente, vamos ter cuidado, porque ela só fala do estudante. Embora todo estudante, ele é segurado facultativo, desde que ele não exerça atividade remunerada, né? Então, se ele não exercer atividade remunerada, ele é estudante, ele é segurado facultativo. A gente tem que fazer menção ao que ele está perguntando, que a banca vem perguntando. Se ela fizer referência ao que está na lei, então é só o estudante. Tá claro? Então, ponto 4. O brasileiro que acompanha cônjuge que presta serviço no exterior. Eu estou casada, meu marido foi para o exterior trabalhar, eu não estou exercendo nenhuma atividade. Então, se eu quero continuar contribuindo aqui no Brasil, eu vou pagar como facultativo, porque eu não estou exercendo nenhuma atividade mesmo lá no exterior. Aquele que deixou de ser segurado obrigatório da Previdência Social. Eu tinha um vínculo com a Previdência, eu era empregado. Saí do meu emprego, não estou exercendo mais nenhuma atividade. Então, se eu perdi, né, deixei de ter esse vínculo como segurado obrigatório, eu posso pagar como facultativo. Membro de conselho tutelar de que trata o artigo 132 da Lei 8.069, quando não esteja vinculado a qualquer regime da Previdência Social. Essa questão do conselho tutelar, a gente sabe que há algum tempo atrás,
Os conselheiros exerciam a função de conselheiro, uma função de relevância para o município, mas que eles não recebiam nenhuma remuneração. Era um cargo que não tinha remuneração, não tinha legislação que assegurasse essa legislação na maioria dos municípios. Então, nessa condição de que não havia remuneração, eles podem contribuir como facultativo. Então, na condição em que o conselheiro tutelar ele não recebe remuneração, ele poderia contribuir como facultativo. Atualmente, a gente tem na legislação, né, o conselheiro tutelar está amparado pela legislação que lhe garante todos os direitos trabalhistas. Então, ele tem uma remuneração e uma legislação que o ampara, que dá direito a 13º salário, né, e outras vantagens. Então, nessa condição, ele não é facultativo, certo? Porque a contribuição dele vai para o regime, ele está vinculado ao regime geral de previdência social. 7. O estagiário que presta serviço à empresa nos termos do disposto da Lei 11.688. Então, se o estagiário presta serviço nos termos da lei de estágio, ele não exerce atividade remunerada, é um estágio. Então, ele pode estar se filiando enquanto segurado facultativo. Se o bolsista que se dedica em tempo integral à pesquisa, curso de especialização, pós-graduação, mestrado e doutorado no Brasil e no exterior, desde que não esteja vinculado a qualquer regime de previdência. Então, eu estou fazendo mestrado e tenho uma bolsa do CNPq para desenvolver o meu mestrado, a minha pesquisa. Então, se eu não tiver vínculo com outro sistema, com outro regime de previdência próprio ou privado, então eu posso estar me filiando enquanto segurado facultativo, certo? Independente do tipo de especialização que eu esteja fazendo, né? Pode ser um mestrado, doutorado aqui no Brasil ou fora, se eu não estiver recebendo, não estiver vinculado por nenhum regime, eu posso ser o segurado facultativo. 9. O presidiário que não exerce atividade remunerada nem esteja vinculado a qualquer regime de previdência social. O presidiário ele está lá, detido, e aí ele quer continuar contribuindo aqui fora, né, para que ele possa ter acesso aos benefícios previdenciários. Então, ele vai se enquadrar na categoria de segurado facultativo, desde que não esteja vinculado ao regime de previdência. Gente, vocês veem que todas as pessoas que desejam ser segurado facultativo, que não exerce atividade remunerada, têm a condição de que ele não pode estar vinculado a outro regime de previdência próprio, né, ou regime geral. O brasileiro, 10º, né, o brasileiro residente ou domiciliado no exterior, tá, domiciliado no exterior, não tem nenhum vínculo, ele pode ser contribuinte facultativo, né? A gente tem muitas pessoas que vão embora, morar fora, e aí que tinham um tempo de contribuição aqui, querem continuar contribuindo para que possam ter o direito à aposentadoria, eles podem, né, como facultativo. 11º, segurado recolhido da prisão sob regime fechado ou semiaberto, que nesta condição preste serviço dentro ou fora da unidade penal a uma ou mais empresas com ou sem intermediação da organização carcerária ou entidade afim, ou que exerce atividade artesanal por conta própria. Esses são aquelas pessoas que estão recolhidas, né, na prisão e que muitas vezes o próprio regime eles têm ações para que diminua a pena daquele preso, né? Então, ele participando de algumas atividades, algumas empresas, atividades que eles não vão receber uma remuneração. Mas quando eles participam daquelas produções, né, ou seja, de artesanato ou outra linha de produção, eles vão ter os seus dias reduzidos, a sua pena vai ser reduzida. Então, nessa condição, ele pode ser o segurado facultativo também. 12º é que o atleta beneficiário da Bolsa Atleta, não filiado a regime próprio de previdência social ou não enquadrado em uma das hipóteses previstas, ele também pode ser um segurado facultativo. Aqui a gente vê um exemplo, tem algumas empresas que têm programas de incentivo ao esporte, e aí eles dão para aqueles funcionários, né, que fazem com aqueles funcionários, bolsas de atleta. Esse daí, ele é funcionário, ele é empregado, então ele não é segurado facultativo, porque ele tem um vínculo com a Previdência, certo? No entanto, aquelas pessoas que são atletas, né, jovens ou mesmo os adultos que têm bolsas para estarem disputando campeonatos, são a Bolsa Atleta do governo federal, se ele não tiver outro vínculo, seja com o RGPS, né, ou com o regime próprio, então ele pode ser um segurado facultativo também. Ok?
E aqui a gente coloca as vedações. Então, é vedado a afiliação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo. Então, não pode ser segurado facultativo pessoa participante de regime próprio de previdência social, salvo na hipótese de afastamento sem vencimento e desde que não permitida nesta condição contribuição ao respectivo regime próprio. O que é que ele quer dizer aqui? Eu sou uma servidora pública do município e aí eu peço licença no município, licença sem vencimento, vou passar 2 anos fora, morando fora, e aí eu quero me filiar, continuar pagando como facultativo. Então, eu posso, desde que o meu regime próprio, lá no município X, estou no regime da prefeitura, né, o regime próprio da prefeitura, e aí eu peço minha licença, eu não vou receber pagamento. Só que no meu regime eu tenho a opção de continuar pagando para o próprio regime. Então, nessa condição de que eu tenho a opção de pagar para o próprio regime do município, eu não posso ser facultativo. Eu vou continuar contribuindo, mesmo afastado, sem receber remuneração, eu devo continuar contribuindo para o município, para o regime próprio do município, para ter direito a uma aposentadoria, né, posteriormente. Agora, se no meu município, meu regime diz, não, você vai tirar licença, você não vai receber remuneração, e aí você também não pode continuar pagando. Aí, se eu não puder pagar para o meu regime próprio, continuar contribuindo, aí eu posso ser o segurado facultativo, tá certo? Essa questão, ela é bem capciosa, né? Mas a gente tem que ter em mente o quê? Eu posso ser segurado facultativo se eu participar do outro regime, desde que eu não esteja recebendo vencimento, tá certo? Receber o vencimento e nem eu tenho essa opção, então eu posso ser facultativo. O parágrafo 3º, ele diz que a filiação na qualidade de segurado facultativo representa ato volitivo. O que é isso, ato volitivo? É que é uma opção minha ser segurado facultativo. Se eu não exerço atividade remunerada, eu não tenho uma obrigação. Então, vai ser uma opção estar contribuindo. Só que gerando efeitos somente a partir da inscrição e do primeiro recolhimento. Eu chego lá no INSS e digo assim, eu quero começar a contribuir como segurado facultativo em janeiro. E aí eu faço minha inscrição, coloco meus dados, né, lá no sistema e tudo, faço o cadastro. Aí janeiro passou, fevereiro, março, aí em abril é que eu decido começar a contribuir, pagar realmente aquela contribuição do mês de março. O que vai valer? É o dia que eu fui lá no INSS em janeiro fazer a inscrição ou a partir do momento que eu estou pagando? A partir do momento que estou pagando a primeira contribuição. Então, em abril é que eu vou estar sendo considerada como filiada, né? A partir daquele momento, a partir daquela contribuição é que a minha inscrição como facultativo vai ter validade, né? A partir o exemplo que eu dei, de abril, eu fiz o primeiro pagamento referente a março, a partir de março eu estou inscrita como segurado facultativo. A partir dali eu vou contar as contribuições para ter direito aos benefícios, certo? Não foi a partir do momento que eu fui no INSS, a partir do momento que eu paguei a primeira contribuição. Mas aí eu fiz a inscrição em janeiro e comecei a pagar em abril a de março. Eu posso pagar esse atrasado que não deu tempo eu pagar e eu esqueci? Não pode. Não pode pagar o atrasado. Então, após a inscrição, o segurado somente poderá recolher contribuições em atraso quando não tiver perdido a qualidade de segurado. Nesse exemplo que eu dei, a pessoa nem tinha qualidade de segurado. Então, ela não pode pagar esses meses, nessas competências anteriores à data do primeiro pagamento dele, que foi onde teve o início a filiação dele, a inscrição dele, certo? Agora, ele fez lá o pagamento em abril, e aí pagou abril, maio, junho, julho, agosto, pulou um mês, aí para setembro ele não pagou, pagou outubro, novembro, dezembro. Ficou um mês no meio ali. Ele pode pagar? Pode, porque ele não perdeu a qualidade de segurado, que é uma coisa que a gente vai ver lá na frente, tá certo? Como a gente falou, não pode pagar em atraso, certo? Se houver perda da qualidade de segurado. Então, a gente vai ver lá na frente e vai retornar a questão do segurado facultativo. O parágrafo 5º, ele diz o quê? Que o segurado poderá contribuir facultativamente durante esse período de afastamento ou de inatividade, desde que não receba remuneração. Ele está vinculado àquele item lá de cima, lembra, gente? Então, ele pode continuar pagando se ele não estiver vinculado a nenhum regime
de previdência e não estiver exercendo nenhuma atividade remunerada, certo? Nenhum vínculo RGPS. E aí o outro ponto que ele coloca, né, ele diz o quê? Que o servidor público aposentado, qualquer que seja o regime de previdência social a que esteja vinculado, não será permitida a filiação facultativa no RGPS. Então, qualquer servidor, o servidor aposentado, ele não vai ter direito a se filiar como facultativo do RGPS. É uma regra também de uma vedação. Então, gente, resumindo, a gente tem aqui as características do segurado facultativo. Então, durante todas as nossas aulas, a gente vem reforçando características de cada categoria. Então, quando a gente observa essas características, a gente consegue fazer uma exclusão para entender de qual categoria a gente está falando. Então, na hora da prova, é importante a gente estar sempre atento a essas características que diferenciam cada segurado, cada categoria dessa, certo? Então, o segurado facultativo, quais são as principais características? Ele é pessoa física, não esteja exercendo atividade remunerada. Então, para ser segurado facultativo, ele não exerce atividade remunerada. Maior de 16 anos, não se enquadra como segurado obrigatório do RGPS. Então, ele não se enquadra em nenhuma daquelas características, nenhuma daquelas categorias que a gente falou. Ele não é nenhum daquele tipo de segurado, contribuinte individual, avulso, né? Então, se ele não se enquadra em nenhuma categoria daquele segurado, ele é o facultativo, né? Não seja participante do regime próprio de previdência social. Ele não participa de nenhum regime próprio de previdência social. E ele não é aposentado por nenhum regime. Então, se ele tem essas características principais, né? Ele pode ser um segurado facultativo. Por que eu digo que pode? Porque para ser segurado facultativo, ele tem uma opção, ele é um ato volitivo, né? Ele que vai decidir. Eu sou dona de casa, né? Trabalho somente no meu lar, na minha residência, então eu quero, não, daqui a tantos anos eu quero me aposentar, ter uma aposentadoria. Então, eu vou fazer a opção por ser um segurado facultativo, tá certo? Então, é uma opção. Então, gente, nós vamos ver agora de que forma as bancas vêm cobrando esse tema, categoria segurado facultativo, né? Então, uma questão formulada pela FUNRIO em 2014 diz o quê? O regime geral de previdência social, nos termos da Lei 8.212/91, reconhece como segurado facultativo. Vocês lembram que foi a pegadinha, né, que a gente colocou? E a diferença que a gente fez, se ele falar de lei, a idade é de 14 anos. Porque a Lei 8.212 e a 8.213, eles dizem que a idade mínima é de 14 anos. Se ele falar do decreto, ele vai falar de 16 anos. Então, a referência do decreto é 16 anos, a referência da lei é 14 anos. Então, como é que ele diz? As alternativas. A, o maior de 16 anos de idade, que se filiar ao regime geral de previdência social, é segurado facultativo, né? O B, o maior de 18 anos de idade. O C, o maior de 14 anos de idade, que se filiar ao regime de previdência social. D, aquele que, independente da idade, se filiar ao regime geral de previdência social mediante contribuição. O E, o maior de 12 anos de idade, que se filiar ao regime geral de previdência. Então, qual é a resposta? Maior de 14 anos de idade, que se filiar ao regime geral de previdência social mediante contribuição. Então, para não errar, a dica é, se no enunciado da questão falar sobre as leis 8.212 e 8.213, vocês não vão mais esquecer isso, é válido como facultativo maior de 14 anos. Se ela se basear no decreto 3.048, é válido como facultativo maior de 16 anos. Se ele não falar nada, não falar de lei, só falar que qual a idade mínima para filiação enquanto segurado facultativo. Então, se ele não falou nenhuma referência de lei, é 16 anos. Por quê? A doutrina e o INSS considera 16 anos, assim como a Constituição Federal também, né? A idade mínima. A segunda questão vem da CESP, né? Ele vai dizer o quê? Ele dá um caso específico e a gente vai ter que, dentro desse caso, elaborar, resolver o que ele está pedindo. O oficial de cartório tomou posse no cargo em 2010, não é remunerado pelo poder público, quer dizer, se ele não é remunerado pelo poder público, ele não tem um vínculo, né, com o poder público, com o regime geral.
Ele não é remunerado pelo poder público, mas por taxas e emolumentos, e mantém em sua estrutura administrativa de cartório funcionários escreventes que lhe prestam serviços. Nessa situação hipotética, o oficial de cartório deve contribuir para o INSS como segurado facultativo, sendo equiparado à empresa em relação aos escreventes que lhe prestam serviço. Aqui ele fala sobre a condição do oficial de cartório, que ele está dizendo que ele é facultativo. Em relação a ele, aos empregados, ele está dizendo que ele é empresa, tá certo? Vamos ver a segunda. Segurado obrigatório, ele diz que ele é um segurado obrigatório na qualidade de contribuinte individual, sendo equiparado à empresa em relação aos escreventes que lhe prestam serviço. C. Segurado obrigatório na qualidade de empregado, sendo equiparado à empresa em relação aos escreventes que lhe prestam serviços. Segurado obrigatório na qualidade de trabalhador avulso e não possui responsabilidade de contribuir em favor dos escreventes que lhe prestam serviço. E o E, segurado obrigatório na qualidade de contribuinte individual e não possui responsabilidade de contribuir em benefício dos escreventes que lhe prestam serviço. Vocês estão vendo que ele tem ele vem cobrando dois temas, né? Agora vamos ver qual é a resposta. É a letra B. Por quê? Ele diz que ele é segurado obrigatório na qualidade de contribuinte individual. Vocês lembram que na questão ele diz que ele é oficial, tomou posse em 2010, não é remunerado pelo poder público, mas por taxas e emolumentos. Então, ele não tem um vínculo com o Estado, né, com o poder público, mas ele recebe uma remuneração por emolumentos. Então, quer dizer que ele recebe uma remuneração indireta. A mesma condição do síndico. O síndico ele não recebe uma remuneração, mas ele é dispensado da taxa do condomínio. Então, é uma remuneração indireta. Então, nessa condição, ele é a qualidade de segurado dele é contribuinte individual. E em relação aos empregados, ele não tem empregados, as pessoas que trabalham com ele, os escreventes. Então, nessa condição, ele é empresa. Então, ele deve contribuir repassar as contribuições referentes aos seus empregados, certo? Então, ele como empregado, escrevente, o auxiliar, o decreto já diz. Como empregado, escrevente, o auxiliar contratados por titulares de serviços notariais e de registro a partir de 21 de novembro de 94, porque até antes de 94, o oficial de cartório, eles eram ligados ao regime próprio de previdência, né? A partir de 94, não. Então, se ele tem outras pessoas que trabalham com ele, essas pessoas vão estar na condição de empregado. E ele, né, o próprio oficial, ele é na condição de contribuinte, né? Lá no artigo 7º diz, no item 7, o notário ou tabelião e oficial de registro registrador, titular de cartório que detém a delegação de exercício de atividade notarial de registro, não remunerados pelos cofres públicos, admitidos a partir de novembro de 94. Então, o escrevente e o auxiliar são empregados do cartório, né, lá do oficial. Agora, o tabelião e o oficial de registro, ele é um contribuinte individual. Ele presta um serviço, mas não é vinculado ao regime geral, certo? Ao regime próprio. Então, aqui, dando continuidade ao tema de segurados do regime geral, a gente vai falar agora quais são os trabalhadores excluídos do regime geral. A pessoa é trabalhadora. Vocês lembram que toda pessoa que é trabalhador, que exerce alguma atividade remunerada, ele deve obrigatoriamente estar vinculado ao regime geral da Previdência Social. Mas tem algumas situações em que essas pessoas estão excluídas do regime geral. Eles não precisam estar vinculados ao regime geral. Quais são as situações? Um exemplo bem clássico é o militar, um servidor de cargo efetivo, né? Então, eles são vinculados a outro tipo de regime, né? O regime próprio. Então, eles não têm a obrigação de estarem contribuindo com o regime geral, tá certo? Então, o artigo 10º do decreto 3.048, ele diz quem são essas pessoas. O servidor civil, ocupante de cargo efetivo ou militar da União, Estado, Distrito Federal ou município, bem como das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do regime geral de previdência social consubstanciado neste regulamento, desde que amparados por regime próprio de previdência social. Vou dar um exemplo. Eu sou servidora pública municipal. Então, no município em que eu sou concursada, lá existe um regime próprio de previdência social.
Então, como lá existe um regime próprio, todas as minhas contribuições, todas as contribuições enquanto servidora vão para esse regime próprio. Esse regime próprio tem uma lei que ele vai regulamentar os benefícios a que eu tenho direito, pensão, aposentadoria, salário maternidade, aos benefícios por incapacidade. Então, existe um regime próprio no município em que eu sou servidora. Então, como eu já contribuo com esse regime próprio, eu não tenho uma obrigação de ser filiada ao regime geral da Previdência Social, entendeu? Certo? Esse é uma das situações. Assim como o militar também, ele é vinculado a um regime específico. Então, se eu sou trabalhador, estou vinculado a outro regime próprio, eu não preciso, eu não tenho uma obrigação, estou excluída de me filiar do regime geral. Caso o servidor público ocupante de cargo efetivo, vinculado ao regime próprio de previdência social ou militar, venha exercer concomitantemente uma ou mais atividades abrangidas pelo regime geral de previdência social, tornar-se-ão segurados obrigatórios também em relação a essas atividades. Vou dar um exemplo. Eu sou médica e aí eu sou concursada no município X e lá tem um regime próprio. Então, enquanto médica, eu sou vinculada ao regime próprio daquele município. Só que lá tem um hospital e aí, em outros dias, eu presto serviço para esse hospital. Como eu presto serviço para o hospital, aí eu disse, mas eu já contribuo com o município, com o regime próprio do município. Não. Embora eu contribua com o município naquela condição de servidora pública. Mas enquanto eu estou prestando serviço no hospital, então eu vou ser o quê? Se eu tiver um vínculo com aquela empresa, né? Se for contínua aquela atividade, eu vou ser o empregado daquele hospital. Mas eu presto só plantões, né? Eu vou lá e faço um plantão e outro, então eu vou ser um contribuinte individual. Certo? Então, aí se eu exerço outra atividade, fora aquela que eu estou vinculada como regime próprio, então eu tenho a obrigação de ter outro vínculo também enquanto segurado obrigatório. Caso o servidor público ocupante de cargo efetivo, vinculado ao regime próprio de previdência social ou militar venha exercer concomitantemente uma ou mais atividade abrangida pelo regime geral, tornar-se-ão segurados obrigatórios também em relação a essas atividades. É aquela mesma essa questão, só reforçando. Um exemplo, caso o exerce outra situação, né? Caso o exercente de mandato de vereador seja um servidor público, ocupante de cargo efetivo vinculado ao regime próprio de previdência social e havendo compatibilidade de horários, exercer as duas atividades concomitantemente, um cargo efetivo mais um mandato de vereador, deverá afiliar-se da seguinte forma. Então, o vereador, ele é vereador, mas exerce também outra atividade, né? Vinculado ao regime próprio. Acontece, ele é professor, ele é vinculado ao regime próprio de previdência social do município como professor, mas aí ganhou as eleições como vereador. Então, o que ele vai fazer? Se houver compatibilidade de horário, ele conseguir exercer as duas funções ao mesmo tempo, como vereador e como professor, ele vai ter que ter as duas contribuições, como professor para o regime próprio e como vereador ele vai se filiar ao regime geral de previdência social, que as contribuições do vereador elas são para o regime próprio, certo? Como é que a banca cobra, né? A questão. Vamos lá. Para responder a questão, considere a Lei 8.213. O servidor civil ocupante de cargo efetivo de autarquia da União, em regra, Então, se eu sou servidor civil ocupante de cargo efetivo, né? Eu sou um servidor da União, né? Um servidor. Então, eu vou ser o quê? Segurado obrigatório como contribuinte individual, independente de estar ou não amparado pelo regime próprio de previdência social. Eu sou excluído do regime geral de previdência social, inclusive na hipótese de estar amparado por regime próprio de previdência. Gente, eu acho que as palavrinhas casca de banana, inclusive na hipótese de estar amparado. Excluído do regime geral de previdência social, desde que amparado por regime próprio de previdência social. D. Segurado obrigatório como trabalhador avulso, independente de estar ou não amparado pelo regime próprio de previdência social. E o E. Segurado especial, independente de estar ou não amparado pelo regime próprio de previdência social. Então, qual é a resposta aqui? Letra C.
porque ele diz que é quem? Ele está falando servidor civil, ocupante de cargo efetivo de autarquia da União. Em regra, então, em regra por quê? Porque o regime, o servidor da União, ele é vinculado a um regime próprio, né? Então, entendendo isso, ele é o quê? Se ele é vinculado ao regime próprio de Previdência Social, então ele está excluído do regime geral de Previdência Social, desde que é amparado por regime próprio da Previdência. É aquela história, se eu sou servidora pública, municipal, estadual ou da União e esteja vinculada a algum regime próprio, então eu não vou ser contribuinte, não vou ser segurado do regime geral. Agora, se aquela minha função não está vinculada a nenhum regime próprio, então eu sou um servidor, mesmo enquanto servidor, eu tenho que me vincular ao regime geral. Parece ser confuso, mas é só a gente ter em mente o quê? Se não é vinculado a um regime próprio, então, enquanto trabalhador, precisa estar vinculado ao regime geral, porque não é obrigado, é uma obrigação estar vinculado ao regime geral. Eu só sou excluído se eu tiver uma vinculação em outro regime. Pronto. É essa a questão-chave, certo? Então, dica, note que esta alternativa está bem parecida com a letra B. Lembra que eu falei? Excluído do regime geral de Previdência Social, inclusive na hipótese de estar amparado. O que deixou essa pergunta errada é isso, inclusive na hipótese. Não, é desde que é amparado, né? São palavras-chave que modificam totalmente o teor do que está lá na lei, né? A lei seca. E aí, para terminar esse tema, a gente vai concluir agora sobre segurados, obrigatório, regime geral, esse momento agora, a gente vai falar sobre o que é empresa e o que é empregador doméstico, né? São dois conceitos previdenciários. Quem sabe que tem empresa no conceito da legislação administrativa, tem outros direitos que envolvem esses temas, mas aqui a gente está falando sobre o conceito previdenciário. Então, o conceito previdenciário de empresa e empregador doméstico, eles estão vinculados às contratações, certo? Então, quem é a empresa? A Lei 8.203, ele diz que dispõe sobre os planos de benefício, né? Então, nessa relação de planos de benefício, né? Nessa descrição, ele vai dizer que a empresa é quem? Empresa, a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e fundacional. O decreto também tem a mesma definição, né? O decreto 3.048. Empresa, a firma individual ou a sociedade que assume o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e fundacional. Então, aqui ele vem a descrição para a empresa. Pode ser uma pessoa física, como uma pessoa, uma sociedade que assume esse risco. Mas quem é um empregador doméstico? Para aqui é para a gente fazer a diferenciação entre uma pessoa, empresa, porque quando eu contrato, mesmo como pessoa física, eu posso ser considerado como empresa, né? Vocês veem. Então, equiparam essa empresa para os efeitos deste regulamento. Quem? Primeiro, o contribuinte individual em relação ao segurado que ele presta serviço. Eu sou um contribuinte individual, mas eu contrato uma pessoa. Então, para aquela pessoa, eu tenho a minha característica, eu sou uma empresa, porque eu estou contratando ele. A cooperativa, a associação, a entidade de qualquer natureza ou finalidade, inclusive a missão diplomática e a repartição consular de carreiras estrangeiras, são empresas consideradas equiparadas a empresas, certo, gente? O operador portuário, o órgão gestor de mão de obra que trata a Lei 12.815, isso aqui, se ele está contratando aqueles trabalhadores avulsos, eles não estão intermediando a mão de obra, então eles são equiparados a empresas. O proprietário ou dono da obra de construção civil, quando pessoa física, em relação ao segurado que ele presta serviço. Eu tenho na minha casa uma obra, estou fazendo uma reforma, né, e contrato pessoas. Então, nessa condição, eu sou considerado empresa também. Mas e aí a diferença entre empregador doméstico? Quem é o empregador doméstico? O empregador doméstico é aquela, vocês lembram qual é a característica do empregado doméstico? Para que eu seja empregado doméstico, eu tenho que exercer uma atividade no âmbito familiar, residencial, né, no âmbito residencial, desde que seja sem fins lucrativos.
Então, para que eu seja um empregador doméstico e não uma empresa equiparada à empresa, eu tenho que estar contratando a pessoa também sem finalidade lucrativa, certo? Então, qual é a definição? Empregador doméstico, a pessoa ou família que admite a seu serviço sem finalidade lucrativa, empregado doméstico. Então, o decreto ele coloca também a seguinte definição: empregador doméstico é aquele que admite a seu serviço mediante remuneração sem finalidade lucrativa, empregado doméstico. Então, para que eu seja um empregador doméstico, aqui a diferença, gente, é entre empresa e empregador doméstico. Se não tem fins lucrativos, eu estou contratando uma pessoa para trabalhar para minha família, na minha casa. Essa atividade que ela vai desenvolver não tem fins lucrativos. O que eu desenvolvo ali não tem fins lucrativos, então eu sou um empregador doméstico, porque eu estou contratando uma empregada doméstica, um empregado doméstico, ok? E a perguntinha aqui para a gente finalizar o tema, né? Sobre o conceito previdenciário de empresa e empregador doméstico, assinale a opção incorreta. É incorreta. A. Empregador doméstico é a pessoa ou família que admite a seu serviço com ou sem finalidade lucrativa empregado doméstico. Tá errado, né? Porque com ou sem finalidade não. Para que seja um empregador doméstico, ele é sem finalidade lucrativa. B. Embora o empregador doméstico não se enquadre como empresa, há algumas obrigações acessórias que eles são atingíveis. Não. O empregador doméstico... Não, sim, a verdade é sim, né? A errada está lá na letra A, eu já expliquei. Então, embora o empregador doméstico não se enquadre como empresa, há algumas obrigações acessórias que são exigíveis? Sim, né? Ele paga as contribuições. O empregador doméstico não se classifica em virtude desta condição como segurado obrigatório no regime geral de previdência social. Uma dona de casa, ainda que empregadora doméstica, caso não exerça qualquer atividade remunerada vinculada ao regime geral, poderá, caso deseje filiar-se como segurada facultativa? Sim. Embora ela esteja contratando uma pessoa, enquanto dona de casa, eu estou contratando uma pessoa para me auxiliar na minha casa, né? E aí, aquela pessoa, eu vou ser uma empregadora doméstica em relação àquela pessoa. Mas eu, em relação ao regime geral, eu posso ser uma segurada facultativa, porque eu não exerço atividade remunerada. Embora eu esteja contratando uma pessoa, né? Mas eu não exerço atividade, então eu sou assegurada facultativa. As contribuições do empregado doméstico somente visam ao custeio das prestações previdenciárias concedidas aos empregados domésticos? Sim. O gabarito dessa questão é a letra A, como a gente já falou. Empregador doméstico, a pessoa ou família que admite a seu serviço com ou sem finalidade lucrativa? Não. Sem finalidade lucrativa, empregado doméstico. Então, o que torna essa pergunta errada é o quê? Com ou sem, porque para ser empregado doméstico ele teria que ser sem finalidade lucrativa, somente assim, ok? Então, gente, a gente termina por aqui esse quarto ponto, né? A gente termina a parte de regime geral de previdência social e segurados obrigatórios, segurado facultativo. E aí a gente aguarda vocês na próxima aula falando sobre o financiamento da Seguridade Social.